Sejam bem-vindos! Esse vídeo tem o objetivo de reunir os principais tópicos abordados ao longo da primeira edição do projeto de extensão Viver Saudável Compartilhando Saberes. Acompanhe conosco. Planejamento de cardápio alimentar. É essencial também, para que a gente consiga realmente aumentar esse consumo, planejar o nosso cardápio, né? E aí a gente pode até pensar assim, no planejamento diário mesmo. Não estou dizendo que todo mundo tem que sentar e fazer um cardápio da semana. Quem tem tempo para isso? Acho que ninguém, né? Mas assim, no seu dia a dia, antes de você começar a preparar o almoço, por exemplo, dá uma olhadinha lá na geladeira, dá uma observada como estão, né, os legumes, as verduras, será que tem alguma coisa que está estragando, que precisa ser utilizada primeiro? Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado, senão simplesmente quando você for se dar conta, você já perdeu aquele alimento porque ele ficou lá esquecido no fundo da geladeira, né? E aí uma dica legal é sempre ter um pouco de atenção maior em relação aos alimentos que estragam primeiro, que são os alimentos mais perecíveis, né? Abobrinha, pepino, próprio morango, algumas folhas, são muito mais sensíveis e delicados. Então, esses alimentos a gente provavelmente vai ter que usar primeiro, né? Enquanto outros, a gente pode deixar lá na geladeira por mais tempo, repolho, abóbora, cenoura, beterraba, acelga, como eu falei para vocês, né? E outros mais. E uma estratégia bem legal, né, pensando aí nessa questão da melhor conservação e aumento da vida útil dos alimentos, utilizar a técnica de branqueamento. Recomendações de consumo de frutas, legumes e verduras. A Mundial de Saúde, ela recomenda que a ingestão de, no mínimo, tá? Mas eu vou fazer uma ressalva aí, no mínimo 400 gramas por dia de frutas, legumes e verduras, com exceção dos tubérculos, como eu falei, né, que são todos os tipos de batatas, o aipim, o inhame, são exemplos de vegetais que têm um percentual, né, uma concentração grande de carboidratos. Tá? Então, eles não entram nessa recomendação, eles vão entrar no contexto de um plano alimentar, na questão da fonte de carboidrato no prato, por exemplo. Né? Então, no mínimo 400 gramas, ou também esses 400 gramas pode estar distribuído ao longo do dia, né, em 5 porções de 80 gramas, por exemplo. E a frequência semanal, no mínimo, de 5 vezes. Né? Isso é o mínimo. O ideal seria até todos os dias, né, 7 dias na semana. Esse cardápio, ele dá para a gente uma quantidade diária de 450 gramas de frutas, legumes e verduras. Então, é mais do que a recomendação. Então, um exemplo prático, como a gente pode até passar essa recomendação. Como montar o prato? Aqui a gente tem algumas dicas bem legais. Alguém perguntou, como montar um prato, né? Eu não sei como montar o prato. Na realidade, assim, dica número 1, que tem tudo a ver com aqueles 10 passos do guia alimentar, né? Da gente basear, né, as refeições nos alimentos in natura e minimamente processados. Então, dica número 1, se você vai montar o seu prato, seja no almoço ou no jantar, pensa o seguinte, pelo menos metade do volume que você vai comer pode estar na forma de frutas, legumes e verduras. Assim você já garante uma boa ingestão desses alimentos, tá? E aí a outra metade da refeição você distribui, né, com aqueles alimentos que são mais ricos em carboidratos, como por exemplo arroz, batata, milho, macarrão, né? E a outra parte as nossas leguminosas, né? Feijão, grão de bico, lentilha e outras mais, além da proteína de origem animal que pode entrar ou não, né? O ovo, frango, peixe, enfim. Mas metade do prato, frutas, legumes e verduras. Essa é uma ótima dica, bem prática. Agradecemos pela sua atenção e desejamos que os assuntos compartilhados neste vídeo sejam relevantes para estimular um estilo de vida saudável. Até breve!